Olá, pessoal! Hoje a gente vai estar dando início ao conteúdo de sistema articular. Vamos tratar um pouco sobre as definições, tipos de articulação, composição e estrutura, principalmente das articulações sinoviais, e as alavancas, né? Que já é uma introdução aos princípios de biomecânica. Inicialmente, a gente tem que compreender o que seriam essas estruturas que fazem parte do sistema articular. A primeira delas é o osso. O osso ele é uma estrutura dinâmica, muito resistente, mas ele tem que continuamente ser renovado e reconstituído, né? A gente vê diferentes características relacionadas ao osso. Primeiro, o fator crescimento. Durante todo o nosso processo maturacional, a estrutura óssea está constantemente crescendo, né? E se reconstituindo. E o segundo fator é o fator envelhecimento. Após uma determinada idade, alguns fatores começam a afetar a estrutura óssea, trazendo maior porosidade. Por isso, a recomendação de exercícios de maior impacto para que a gente tenha uma maior preservação da densidade óssea, certo? Então, a gente vê que a estrutura óssea, ela é um tecido vivo, né? Apesar da gente observar que é uma estrutura rígida e que depois da fase adulta ela é mais constante, ela é um tecido vivo em que o metabolismo ocorre ali, através das veias, através dos ligamentos e toda a estrutura que vai favorecer a execução do movimento humano. Uma outra estrutura ligada ao sistema articular são as próprias articulações, né? As articulações elas vão ter a função de unir os ossos do nosso esqueleto com as outras estruturas que vão favorecer a movimentação. E que estruturas seriam essas? Uma das principais seria o músculo esquelético, que a gente viu na unidade anterior. A contração desse músculo é o que garante a movimentação em torno da articulação. Então, as articulações elas se movimentam a partir da junção dos ossos e com o auxílio dos músculos, ligamentos e as cápsulas articulares, que ficam em torno das articulações que têm um maior grau de mobilidade. Bom, então a gente consegue perceber que o sistema articular ele tem como característica unir as estruturas ósseas, né? E aí, para auxiliar nesse processo de junção das estruturas ósseas, que é o responsável pela execução do movimento humano, a gente tem o auxílio da musculatura esquelética, temos o auxílio das cápsulas articulares e dos ligamentos. Né? Então, o sistema articular ele vai vai unir os ossos, ele vai ajudar na execução do movimento humano, vai permitir que isso aconteça e também tem a característica de sustentar o peso do nosso corpo e nos dar estabilidade quanto ao centro de gravidade na execução dos movimentos corporais. Então, o sistema articular ele é fundamental para a exploração do repertório motor, da atividade física, né? E para toda a locomoção humana. A gente tem aí várias articulações que vão estar engajadas para que a gente mantenha a estabilidade da nossa postura e execute os movimentos corporais. A gente classifica essas articulações em 3 tipos. Essa classificação ela está relacionada com o grau de liberdade de movimento dessas articulações. O primeiro grupo de articulações são articulações mais imóveis ou fixas. Elas são chamadas de sinartrose, são articulações fibrosas. A gente tem também algumas articulações que são levemente móveis e essas são chamadas de anfiartrose, que são articulações cartilaginosas. Por último, as articulações que têm um maior grau de liberdade de movimento são a diartrose, que são as articulações sinoviais. E é por meio dela que a gente consegue executar a maior parte dos movimentos humanos. A sinartrose, ela tem como característica um elemento interposto entre as peças ósseas. Então, ela forma ali um tecido conjuntivo fibroso, que é como se fosse uma junção fixa e rígida, e por isso ela tem um menor grau de mobilidade. A gente tem como exemplo de sinartrose as suturas, a cidemose e a gonfose. As suturas,
a gente tem como principal característica a estrutura do nosso crânio, né? Ali, os ossos temporais, occipital, à medida que a gente vai crescendo, essas estruturas ósseas elas vão se juntando e formando suturas rígidas, que é o que nos dá toda a estabilidade da estrutura do crânio. Uma outra característica é a sindemose, que é a articulação que a gente tem no antebraço. Essa articulação ela é o que garante a estabilidade entre o rádio e a una e a fixação dessa estrutura quando a gente executa o movimento. A gonfose ela já está ligada à nossa arcada dentária. Então, ela é uma estrutura também rígida que ajuda na fixação dos nossos dentes e junto com os ossos, né? Então a gente consegue observar que a sinartrose, elas são articulações praticamente imóveis. Por quê? A constituição dela é mais fibrosa. O outro tipo de articulação que a gente tem é a anfinartrose. A anfinartrose, ela já é formada por um tecido cartilaginoso que fica interposto entre as facetas articulares. E por isso ela tem uma mobilidade maior do que as articulações fibrosas, mas ainda é uma mobilidade bem reduzida. Que exemplos a gente tem de anfinartrose? A gente tem dois tipos, a sicondrose, que são articulações temporárias para junção e formação de estruturas ósseas mais rígidas, e também a sínfise. E a gente tem aí como exemplo discos cartilaginosos, até na nossa própria coluna vertebral, a gente vai ter o exemplo, né, da presença da cartilagem para garantir uma leve mobilidade entre essas estruturas ósseas. Aqui na figura, a gente tem o exemplo a sínfise púbica, né? E a gente consegue observar a estrutura cartilaginosa entre as estruturas ósseas. A anfinartrose, então, ela permite uma leve mobilidade. A diartrose, que são as articulações sinoviais, ela já tem uma ampla mobilidade, né? Seria as articulações com maior grau de mobilidade. Então, a gente tem aí a maioria das articulações do nosso corpo, que são do tipo sinoviais, elas possuem uma cartilagem articular ligada, né, a outros revestimentos que formam uma membrana sinovial. Então, a gente vê aí, por exemplo, o menisco, a gente vê as cápsulas articulares, os ligamentos, tudo isso são estruturas que ajudam a estabilizar essas articulações que têm um maior grau de mobilidade, certo? Então, elas possuem estruturas que vão dar uma sustentação para a execução dos movimentos. A gente tem 6 tipos de articulações sinoviais e cada uma delas tem um grau de liberdade de movimento diferente. A primeira articulação que a gente vai estar falando é a articulação plana. A gente vai ver detalhadamente cada uma delas. A articulação plana, a gente tem aqui como exemplo essa figura em que as duas bases da estrutura óssea elas estão unidas num plano liso, como se permitisse ali apenas o deslizamento entre uma articulação e outra. E a gente tem duas articulações que elas permitem um encaixe aqui nesse slide, que seria a articulação gínglimo e a articulação trocoide. Bom, comparada à articulação plana, a articulação gínglimo e trocoide, elas têm um maior grau de liberdade de movimento. Além dessas, a gente tem mais outras 3 articulações, as condilares, celares e esferoides. Essas articulações elas já permitem um maior grau de liberdade de movimento que as anteriores. A esferoide, ela é a articulação caracterizada como triaxial. Ela permite a movimentação nos 3 eixos. E a gente tem aí 2 estruturas ósseas muito importantes que permitem esse maior grau de liberdade. Então, nos membros superiores, no ombro, a articulação ela é esferoide e nos membros inferiores, o quadril, a articulação também ela é do tipo esferoide. Além da articulação esferoide, que é a que tem o maior grau de liberdade de movimento, as condilares e celares, elas têm um grau de liberdade razoável, porque elas permitem a movimentação em 2 eixos. E a gente tem como exemplo a mandíbula como articulação condilar,
mas no punho também a gente tem algumas articulações condilares e selares, que são as falanges. A gente consegue realizar movimento de flexão, extensão, adução e abdução com as falanges. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre alguns elementos dessas articulações sinoviais. A gente consegue observar nessa figura que a superfície articular das articulações sinoviais, ela tem uma diversidade de componentes que vão ajudar a garantir uma maior sustentação do movimento. Então, os meniscos, os ligamentos e as cápsulas articulares, eles atuam como se fossem amortecedores de impacto. O mesmo amortecedor que a gente tem no tênis, né? Pensa nele e aqui a gente vai aplicar essa informação para o nosso corpo. A função que o amortecedor do tênis tem é a mesma que essas estruturas têm. É reduzir o impacto entre as duas estruturas ósseas, né? Então, o tênis, o amortecedor vai reduzir o impacto entre o nosso corpo e o solo, e o menisco, as cápsulas articulares, elas têm ali um líquido que vai amortecer, e também por ser uma estrutura um pouco mais cartilaginosa, essas estruturas, elas vão ajudar a amortecer o impacto entre as duas estruturas ósseas. Para conseguir fixar melhor, vamos observar separadamente cada uma das articulações sinoviais, certo? Começando pela plana. Que movimento a gente consegue executar nas articulações planas? Apenas deslizamento entre essas articulações. E a gente tem aí como exemplo os ossos do carpo. Então, esse movimento levíssimo, é praticamente imóvel de deslizamento, ele não gira em torno de nenhum eixo. Então, é uma articulação que praticamente não tem nenhuma movimentação, só um leve deslizamento. Mas, aqui a gente tem as figuras que ajudam a identificar. Por exemplo, nos metacarpos e metatarsos, nas estruturas que vão formar o nosso punho e o peito do nosso pé, a gente tem ali articulações que são do tipo plana. E que toda a movimentação que a gente tem nessas partes do nosso corpo são provenientes das outras articulações que estão próximas destas, que são condilares ou selares. Mas, se a estrutura óssea que está no centro dessas partes do nosso corpo fosse totalmente rígida, a gente não conseguiria executar o movimento. Por isso que a gente tem ali ossos em tamanhos menores e com articulações planas, que permite só leves deslizamentos. Enquanto a gente executa o movimento pelas outras articulações sinoviais, as articulações planas vão favorecer com um leve deslizamento, para evitar atritos, né, entre aquelas estruturas ósseas. Então, ela é muito importante, mesmo que ela não tenha um grau de liberdade de movimento visível ou motor, mas o deslizamento que ela permite entre as estruturas ósseas favorece para evitar desgaste e garantir a amplitude de movimento das outras articulações e das partes do corpo em que essa articulação está integrada. A articulação do tipo gínglimo, ela é como se fosse uma articulação no formato de dobradiça. Se a gente tem uma dobradiça, vamos imaginar, né, a dobradiça, o movimento que a gente consegue fazer com a dobradiça é juntar e separar, abrir e fechar. Então, a articulação gínglimo, ela permite a gente fazer a flexão e a extensão. Então, ela gira em torno apenas de um eixo e a gente tem exemplos de articulação do tipo gínglimo no cotovelo, no joelho, tornozelo e também nas junções interfalângicas. As articulações trocoides, elas permitem a rotação em torno da articulação. E aí a gente tem como exemplo o movimento de pronação e supinação do antebraço, que é feito pela articulação radioulnar proximal, que é do tipo trocoide, certo? Um outro exemplo que a gente tem é a movimentação do pescoço, que é pela articulação atlantoaxial. E a gente consegue fazer a rotação do pescoço por intermédio dessa articulação. Então, é como se houvesse um encaixe
entre os ossos que permite que um osso gire em torno do outro, realizando o movimento de rotação. A gente tem também as articulações elipsoide e celares. Vocês vão observar que as duas, elas têm um grau de liberdade de movimento semelhante. A grande diferença entre a celar e a elipsoide é o próprio formato, né? A elipsoide, se a gente observar na figura, ela tem um formato um pouco mais arredondado e de elipse. Só que diferente da esferoide, ela é uma elipse achatada. A esferoide, a gente vê o círculo completo, né? E a elipsoide, ela é um pouco mais alongada e levemente arredondada. Então, a gente consegue executar pelas articulações elipsoides os movimentos de flexão, extensão, adução e abdução. E entre as articulações celares, a gente também tem o mesmo grau de liberdade de movimento. A diferença vai ser na estrutura. A estrutura celar é como se os ossos eles se encaixassem de uma certa forma, né? As proeminências desses ossos eles se encaixam e selam para a execução do movimento. E aí a gente tem como exemplo de articulação sinovial elipsoide celar a própria estrutura da nossa mão, dos membros superiores. Ali na mão, na articulação do punho, a gente tem articulações elipsoides, que vão permitir você fazer flexão, extensão, adução e abdução. E entre as falanges, a gente tem as articulações celares, que também vão garantir que você aproxime os seus dedos da palma da mão e afaste, assim como também faça a adução e a abdução. Por fim, a gente fala sobre a articulação esferoide. O próprio nome já diz, o formato dela é de esfera, então é um formato esférico que se encaixa em outra articulação e que vai permitir você realizar movimentos não só de flexão, extensão e adução, abdução, mas de rotação e circundação. E a gente tem aí como grande articulações do nosso corpo e que tem esse maior grau de liberdade, as articulações do ombro e do quadril. Então, a gente tem aqui na articulação acromioclavicular uma estrutura que permite essa rotação em torno da articulação e por isso ela é triaxial. Assim como no fêmur, quando a gente fala da cabeça do fêmur, o formato dele é circular em formato de esfera e também a gente consegue realizar movimentos de circundação com o quadril por conta desse formato da estrutura óssea que forma a articulação do quadril. As articulações, então, só revisando, elas têm 3 graus de liberdade. Elas podem ser monoaxial, que gira em torno apenas de um eixo, biaxial, que já é em torno de 2 eixos, pode ser feita flexão, extensão, adução e abdução, e a triaxial, que além da flexão, extensão, adução e abdução, a gente consegue realizar movimentos de rotação e circundação. Agora vamos estar introduzindo um novo conteúdo que é muito importante para compreender o sistema articular, que são as alavancas, certo? Historicamente, o homem primitivo, ele descobriu que quando se tem uma haste, né, uma estrutura que consegue equilibrar o peso de um determinado objeto, se ele pode aplicar uma força um pouco menor e assim erguer esse objeto que ele quer deslocar. Então ele descobriu que quanto mais longa for a alavanca ou essa haste, mais peso ele conseguiria deslocar ou carregar sem fazer grande esforço. Então isso foi uma grande descoberta para o nosso desenvolvimento enquanto seres humanos. E a gente vê aqui na figura que trata sobre essa informação que a alavanca ela é formada por alguns elementos. O primeiro deles, né, a resistência que precisa ser vencida. Aquele objeto que nós desejamos deslocar, remover ou erguer. Para isso, a gente precisa de uma haste que esteja apoiada entre
essas estruturas, né, próxima desse objeto que a gente quer deslocar. E esse apoio, ele vai facilitar o trabalho da força que eu vou precisar aplicar para deslocar esse objeto. Então, eu tenho uma força que precisa ser aplicada pelo ser humano, tem uma resistência a ser vencida, que seria um peso que precisa erguer, deslocar, remover, e também um apoio que vai fazer com que esse trabalho seja feito com menos esforço. O teórico Arquimedes, ele disse que se você desse para ele um lugar para firmar e um ponto de apoio para ele estabelecer uma alavanca, seria capaz de deslocar a Terra. Claro que essa é uma analogia metafórica, mas o que ele consegue dizer é que dependendo do apoio e da haste, você consegue erguer ou deslocar qualquer carga, qualquer objeto, né? Mesmo que ele seja de uma resistência muito elevada ou acima da sua força bruta. A partir disso, a gente consegue compreender, então, o que são alavancas. As alavancas, elas são hastes rígidas que podem girar em torno de um determinado eixo, né, em que ela se apoia, sobre a ação de forças. Só que quando a gente fala das alavancas na perspectiva do corpo humano, essas hastes rígidas, elas seriam as nossas estruturas ósseas. E esse eixo, ou apoio em que gira em torno, né, da movimentação para aplicação da força, são as nossas articulações. Os eixos são as nossas articulações. E a ação dessa força é o próprio músculo, né? O músculo ele é capaz de aplicar uma força que vai resistir a uma carga externa. Então, as alavancas, elas têm uma grande utilidade, né? Elas conseguem movimentar massas segmentares do nosso corpo, mesmo segmentos corporais que tenham um maior valor percentual em relação ao total do nosso corpo, certo? Quando a gente executa os movimentos, a resistência, ela pode ser externa, como ela pode ser também do nosso corpo, em deslocamento de uma parte do nosso corpo. Então, mesmo que essa estrutura ela represente 7 a 10% da nossa massa corporal, dependendo da alavanca estabelecida, a gente consegue, com menor esforço, executar esse movimento e deslocar essa estrutura corporal. Então, a gente tem no nosso corpo diferentes tipos de alavanca, certo? Nessa figura que fala sobre as utilidades da alavanca e que mostra uma pessoa executando um movimento corporal, a gente consegue observar que em diferentes fases da execução do movimento, o comprimento do braço de resistência, ou seja, a distância entre o eixo, a articulação do nosso corpo, com a carga resistiva, que seria o peso ou a resistência externa, o comprimento ele pode variar. E o que vai diferenciar as alavancas é justamente a distância entre o eixo e esse braço de resistência e o braço de força. Então, a gente consegue observar 3 elementos importantes. Um ponto fixo, que é onde a alavanca gira, e esse ponto fixo é a articulação. A força, que faz com que a alavanca se mova, que no nosso corpo são os músculos. E a resistência, que deve ser vencida para que aquele movimento seja executado. Que aí a gente pode incluir o peso de segmentos do nosso corpo, o peso de uma carga externa e a própria gravidade. Considerando esses elementos, a gente tem 3 classes de alavanca. E essas classes de alavanca, elas são classificadas de acordo com a sua função e a vantagem mecânica que é estabelecida. A gente consegue ver por esse cálculo presente no slide 32, que a vantagem mecânica ela é a relação entre o braço de força e o braço de resistência. O que seria o braço de força? Seria a distância entre o eixo, né, o centro de gravidade do eixo da articulação, com a força, que seria o músculo. E o braço de resistência seria a distância entre o eixo, que é a nossa articulação, com
a resistência, que é uma carga externa, que é o peso de algum segmento corporal ou o efeito da própria gravidade. Então, a gente tem nesses três tipos de classe de alavanca características diferentes e funções diferentes, de acordo com a posição em que o braço de força e o braço de resistência se localiza. Quando a gente tem o braço de força e braço de resistência com valor igual a 1, a gente classifica essa alavanca como de primeira classe. Então, isso quer dizer o quê? Que o mesmo comprimento entre o eixo e a força é o comprimento entre o eixo e a resistência. Quando isso acontece, quando esse valor equivale a 1, a gente denomina essa alavanca de primeira classe, porque a força e a resistência são iguais, então há um equilíbrio. Só que quando o seu braço de força ele é maior do que o seu braço de resistência, ou seja, quando o movimento que você executa, a distância da estrutura muscular que está sendo recrutada para realizar a contração muscular é maior do que a distância do eixo para a resistência que está sendo aplicada contra essa força muscular, a gente tem uma alavanca em vantagem mecânica. E aí a força, o braço de força, ele é maior do que o braço de resistência. Se a gente observa lá a equação que trata sobre a vantagem mecânica, a gente consegue ver que no numerador nós temos o braço de força e no denominador o braço de resistência. Se você trocar esses nomes por valores, quando o valor do numerador for maior do que o denominador, esse resultado ele tende a ser positivo, ele tende a ser maior. Então, você tem uma vantagem mecânica maior. Então, a alavanca do tipo 2, de segunda classe, ela ocorre quando a força, o braço de força, ele é maior do que a de resistência. E, por conta disso, você tem uma vantagem mecânica. Já a alavanca de terceira classe, ela é o oposto. É quando o seu braço de força ele é menor do que o braço de resistência. Então, aí você entra em desvantagem mecânica. Então, é quando o valor do numerador é menor do que o denominador. Se isso acontece, o valor ele tende a ser menor do que 1. Então, quando a vantagem mecânica ela é menor do que 1, a gente tem aí a classificação de uma alavanca de terceira classe. Para compreender detalhadamente e relacionar isso com o movimento humano, a gente vai estar explicando agora separadamente cada uma delas. A articulação de primeira classe ela é também chamada de interfixa. Por que articulação interfixa? Porque ela é uma alavanca de equilíbrio entre o braço de força e o braço de resistência. Nesse tipo de alavanca, o apoio ou eixo ele vai estar localizado entre a força e a resistência. É muito importante a gente lembrar que no corpo humano, o apoio ele é feito pela articulação. A força é exercida pelo músculo e a resistência é a carga externa, ou então o efeito da própria gravidade ou um segmento corporal ao qual a gente quer vencer, certo? A gente quer vencer para executar o movimento. Então, nesse slide que a gente exemplifica a alavanca de primeira classe, a gente tem como exemplo o movimento do tríceps, que está sendo executado aqui. É o tríceps polia ou tríceps corda. Nesse movimento, a gente consegue observar a musculatura do tríceps, que fica na região posterior do nosso corpo, o apoio na articulação do cotovelo e a resistência, que é externa, que seria, no caso da figura, a polia, a carga que está sendo aplicada pela polia nas nossas mãos. Então, nesse exemplo, a gente tem o apoio entre o braço de força e o braço de resistência. Um outro exemplo que a gente tem de alavanca é a de segunda classe. A alavanca de segunda classe, ela é chamada de interresistente. Esse tipo de alavanca, ele está em vantagem mecânica,
porque o braço de força é maior do que o braço de resistência. Então, a gente é capaz de movimentar ou suportar grandes pesos nas alavancas de segunda classe. A posição do eixo nesse tipo de alavanca está na extremidade. Então, em uma extremidade, a gente tem o apoio ou o eixo, e temos na outra extremidade o braço de força. Isso faz com que o braço de força seja maior do que o braço de resistência, que vai estar entre o eixo e o braço de força. Se a gente for aplicar isso no movimento humano, como a gente observa na figura do lado, a gente tem ali o movimento de flexão plantar. O movimento de flexão plantar a gente pode fazer com o peso do nosso próprio corpo, a gente pode fazer numa cadeira de flexora, a gente pode fazer também utilizando algum tipo de sobrecarga, né? Tanto nos pés como também no nosso corpo. E ali a gente consegue observar que o apoio ele está localizado nas pontas dos pés, certo? Então seria nos dedos. A resistência ela está no centro do nosso membro, que é o membro inferior aqui da perna. E a força ela está sendo aplicada pelo tríceps sural. Então, nesse tipo de alavanca, a gente tem o braço de força maior do que o braço de resistência. Então, é uma alavanca de vantagem mecânica, que a gente chama também de interresistente. A alavanca de terceira classe seria uma alavanca interpotente. Nesse caso, o braço de força ele é menor do que o braço de resistência. Então, a gente vai executar o movimento numa maior velocidade e numa menor força. Isso vai depender da relação entre a sobrecarga e a força muscular, né? Mas essa é uma característica da alavanca de terceira classe. A gente tem aí uma resistência, um braço de resistência maior do que o braço de força. Então, a gente executa o movimento numa maior velocidade e tem uma menor força comparado à resistência que está sendo aplicada. Nesse tipo de alavanca, em uma extremidade a gente tem localizado o apoio ou o eixo, que é a própria articulação. A gente tem a força, que é pelo músculo do bíceps, que a gente está fazendo o movimento de flexão de cotovelo, e a extremidade, onde a gente vai ter o efeito da gravidade ou peso do próprio segmento corporal, ou uma carga externa, que pode ser um halter, que seria o braço de resistência. Então, nesse tipo de alavanca, a gente tem a força menor do que a resistência. Então, é uma alavanca de desvantagem mecânica e a gente pode chamar ela de interpotente. Agora eu quero mostrar para vocês alguns exemplos, né? Exemplos que estão relacionados ao movimento urbano, a atividades cotidianas, e em que a gente pode aplicar o conhecimento sobre as alavancas, tá? Então, a alavanca interfixa é sempre quando o apoio está entre o braço de força e o braço de resistência. E aí, entre os exemplos, eu vou destacar a tesoura. O eixo, né, que permite a movimentação das pontas da tesoura, ele está entre o braço de força, que é o nosso dedo que vai aplicar a força, e a resistência, que é o tecido ou outra superfície, estrutura que a gente deseja cortar. A gente tem também ali como exemplo de braço, agora de braço de resistência, o carrinho que é utilizado em obras, né? Cada local vai ter um nome. Mas o carrinho, a gente tem ali o apoio, que é realizado, né, pela roda dianteira, e a resistência, que é a própria carga que você coloca no carrinho. E o braço de força, ele é maior do que o braço de resistência, que é o quê? A força do operário que vai estar levantando esse carrinho para deslocar. Então, ele só vai conseguir deslocar porque a força que vai ser aplicada por ele vai ser maior do que a resistência. Um outro exemplo que a gente tem agora, só que de alavanca interpotente, seria na pescaria. Na pescaria, normalmente a gente tem, né, um apoio
para estar segurando a vara de pesca. Esse apoio, às vezes a vara ela tá num suporte ou então ela tá próxima do nosso corpo e é o nosso corpo que vai fazer esse apoio. A gente tem a mão que vai conduzir e também controlar, né, para tentar visgar o peixe, e tem a resistência, que é o próprio peixe tentando fugir do anzol. Então, nesse tipo de alavanca, a força que está sendo aplicada para vencer a resistência é pelo nosso corpo também, né? E a gente tem o apoio, o braço de força menor do que o braço de resistência, e o apoio que pode ser um suporte ou a vara de pesca próxima do nosso corpo, né? Fazendo suporte no nosso próprio corpo ou então em algum suporte externo. Então, aqui a gente tem alguns exemplos que não só na prática da educação física, mas na nossa vida diária, né? A gente pode utilizar os conhecimentos de alavanca para quando se busca investigar ou compreender um mecanismo para deslocamento de um peso ou de uma carga resistiva, certo? Ou remover, deslocar esse objeto ou esse peso. Aqui eu tenho 6 exercícios que foram feitos por discentes do curso de Educação Física no nosso laboratório. Vocês terão uma avaliação que é teórico-prática nessa unidade. Então, antes que eu passe a avaliação, eu quero que vocês já comecem a fazer essa análise com o exemplo dessas fotografias, certo? Então, é muito importante que vocês observem aonde está localizado os pontos de apoio, resistência e força em cada uma das fotografias, e a partir disso me descreva se essa alavanca que está sendo exemplificada na fotografia, ela é de primeira, segunda ou terceira classe, tá? Então, nesse momento, para fixação do conteúdo da aula de hoje, o que eu desejo que vocês façam é isso.